Vamos lá. Bora, Tema live de número hoje. 152. O tema de hoje é Network e Socialize. Como, como equilibrar isso ou qual a vantagem de um, desvantagem do outro, etc. Sim. Tentar trazer isso para dentro É, do nosso mundo Salesforce, que é pequeno, por mais que a plataforma já esteja gigante, o mundo Salesforce é pequeno ainda. A gente ainda esbarra um monte de gente por aí, né? exato. Vamos lá, começar? Bora. Então, primeiro ponto aqui para a gente pensar em network e socialize é que nós somos uma empresa, né? Então, a partir de agora aqui a gente vai falar como se eu, Arthur, fosse uma empresa, Fernando é outra empresa. A gente tem que pensar como empresas, como sendo empresas, mesmo que nós trabalhemos para trabalhemos para outras pessoas. Por quê? Quando a gente está no mundo corporativo, quando a gente está em evento, quando a gente está conversando com um parceiro, a gente está criando ali um laço, né? A gente está conhecendo os pontos fortes e pontos fracos da pessoa, a gente está compartilhando nossos pontos fortes e fracos, e isso com certeza é um jeito de plantar alguma coisa, né? Fazer essas conexões é um jeito de plantar algo que pode ser bom para você no futuro. Seja em um pedido de ajuda, ou seja não sei, em alguma oportunidade, alguma coisa do tipo. Então, quando a gente pensa em empresa, como a gente, como empresa, quando a gente está fazendo um network ou quando a gente está socializando, a gente pensa que isso está sendo bom para a nossa empresa, né? Como pessoa. Isso pensando numa solução, sei lá, no meu dia a dia. Estou com uma dificuldade de um projeto, eu conheço o Fernando que conhece sobre LWC. Vou perguntar para ele vai me ajudar aqui. E a minha empresa vai se beneficiar com isso, a empresa dele também, e nós seguimos se beneficiando, né? Então acho que essa é a principal ideia. Já aconteceu comigo de precisar contar com amigos para solução de problemas que estava fora do meu conhecimento, fora de uma solução que eu tinha. Uhum. E já aconteceu o inverso também, de várias vezes pessoas e me procurarem para um dado problema, para uma dada situação, e não somente por eu postar no blog ou por fazer as lives, mas sim pelo nível de amizade mesmo que tem com a pessoa, de falar, puta, o Fernando acho que resolve isso, deixa eu ligar para ele e ver se ele tem um norte, né? Isso aí. Então, tudo faz parte de um bom networking. É o que ele tá falando, tem é a base de tudo. Sim. Normalmente quando a gente pensa em networking, assim como esse tópico, você é uma empresa, quando a gente fala a palavra networking, o que a gente pensa é comercial, são empresas conversando, fazendo um contato dentro de uma empresa para fazer um prospect, para trazer dinheiro, enfim. É difícil da gente, como funcionário ali, trabalhando para uma pessoa, sendo a pessoa que põe a mão na massa, pensar que o network vai ser tão bom para mim quanto é para um cara comercial que vai fechar um grande negócio. Então, se a gente colocar em equivalência, vamos por assim, colocar desse jeito, a conexão com uma pessoa é tão boa para mim quanto um prospect com uma conta grande é boa para uma empresa. Então, acho que é importante a gente pensar desse jeito, primeiramente, né? Bom, sim. Bora lá, segundo tópico. O que aconteceria se eu somente trabalhasse sem freio algum, fechado para o mundo? Conte-me mais. Cara, nesse aqui a gente está colocando um exemplo de o que acontece com uma pessoa que só trabalha. Então ela foca sempre no trabalho, ela é excelente no que ela faz, ela entrega tudo, só que ela não socializa, ela não faz o networking dela, ela não se abre para o mundo, ela não mostra o quanto ela sabe, o quanto ela trabalha, enfim. O que aconteceria? Eu acho que a gente já encontrou com algumas pessoas assim que eram muito boas tecnicamente e resolviam problemas que realmente demandava que a pessoa tivesse um conceito bem claro e assim, bom conhecimento da plataforma. Só que o problema é que para a gente ver isso, a gente
tem que ter uma certa sensibilidade de identificar essa pessoa, porque ela não se mostrava para as outras pessoas assim. Ela não colocava as habilidades dela na mesa ou ficava ali escondido numa reunião ali quando todo mundo estava discutindo. Às vezes ela até sabe da solução, mas ela não fala. Inclusive a gente já até falou, né, sobre síndrome do impostor aqui, que tem até um pouco a ver com isso. Então, Uhum. o que acontece é, quando você se fecha para o mundo se fecha para você, né? Ninguém vai ver o que você está fazendo, por mais que você esteja fazendo muita coisa. Então, eu acho que, cara, não é o É caminho, tem que ter um equilíbrio aí. uma outra relação com isso que você está dizendo também é quando a gente falou a questão. é, qual foi o tema, cara? Relacionado a comportamento. Foi o comportamento de se vender, né? Da Sim. pessoa conseguir se vender. Então, isso também tem tudo a ver, né? Uhum. E muitas Total. vezes o fato de, como eu estou falando, o fato de você simplesmente olhar para o seu trabalho, eu tenho que fazer isso, chega, trabalha e vai embora para casa e esquece que tem que se relacionar, e muitas vezes o se relacionar não quer dizer só se relacionar com seu coleguinha do lado. É óbvio que isso é o mínimo necessário, Sim. mas e tem um outro porém ainda, né, um outro agravante, é quando a gente está falando, como é o nosso caso, de trabalho remoto, né, que você não tem um É. coleguinha, teoricamente, do lado para poder fazer essa... vamos almoçar hoje juntos? E aí? Uhum. Como que eu vou almoçar hoje juntos? Sim. Se eu tô aqui, o outro cara tá no Rio, o outro cara tá em Recife, o outro cara tá na Flórida, e aí? Não vai ser bem assim. É óbvio Uhum. que algumas empresas propõem um momento para vocês se conectarem, se integrarem, mas eu vejo o além. Eu vejo além de quando a pessoa foca nesse momento de só trabalhar e não consegue se abrir, ela deveria, pelo menos é o que esperado, é que se abrisse também para a comunidade, né? A Salesforce prega muito isso do sentido HANA, do sentido de participar, de como as pessoas podem se autoajudar. E as comunidades estão aí para isso. Tem comunidades ao longo Sim. do Brasil inteiro. Vou dar um exemplo. Quando eu fui para Flórida em agosto, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar eventos da comunidade. Então, eu achei um evento que tinha uma cidade do lado e fui participar do evento. Sim. E isso mostra assim, o quanto é importante, de fato, a socialização com, seja participando de uma comunidade, seja conhecendo pessoas e fazendo network. Né? Dentro, Exatamente. nesse evento, eu fui encontrar uma pessoa que eu conheci no LinkedIn, que eu nunca tinha visto antes, e esbarrei com ela por conta de uma série de ligações aqui, né? Mas eu fiz o Uhum. contato com ela por conta do furacão que estava indo para lá. Ela postou alguma coisa no LinkedIn que ela estava lá perto. Eu fiz um comentário relativo e a gente começou a trocar ideia. E aí ele perguntou: Você está sabendo do evento? Eu falei: Tô sabendo e vamos se encontrar lá. E a gente se encontrou, trocou ideia. E ele já me apresentou outras pessoas. Falou: Olha, isso aqui é Fulano, isso aqui é Ciclano. Então, uma coisa vai Ah, se conectando com outras e você vai conhecendo pessoas diferentes. E esse é o propósito do network, né? É total, isso que é total. o sentido do network. É você sair Sim. da sua caixa, sair da sua bolha. Bom, Eu acho que a gente, como ser humanos, tá todo mundo aqui vivendo a mesma experiência, então, quanto você conseguir multiplicar de conhecimento, de lições aprendidas, melhor. E eu acho que não existe melhor forma de aproveitar o conhecimento do colega do lado, que ele tem outras experiências, né? Então, quando você consegue absorver isso, você ganhou muito tempo. tá fazendo um gancho com isso, como você já falou. Acho que eu já falei isso aqui, não foi aqui, acho que então vai ficar a minha visão sobre isso. Né? Se a gente pegar um irmão gêmeos, dois irmãos gêmeos que nasceram no mesmo dia, praticamente na mesma hora, eles vivem na mesma casa, eles vão ler os mesmos livros, vão estudar nas mesmas escolas, vão ter as mesmas vivências,
Sim, dado o momento da vida deles, um vai olhar para um problema de um jeito, o outro vai olhar para o mesmo problema de outro jeito. Se, sempre. se eles tiverem o mesmo problema, pode ser que um fique feliz e o outro fique triste. E os dois têm exatamente a mesma casa, os mesmos pais, leem os mesmos livros, comem a mesma comida. A mesma vivência, né? Não existe pessoas iguais, mas que tem uma pessoa que faça exatamente o que você faz, ela tem outra forma de olhar para um problema que você não vai ter. Isso é Exatamente. inevitável. É. Bom, O bora lá. próximo Então, tópico é o é o contrário. contrário. Exatamente. O que aconteceria se eu somente socializasse? Tipo, sou virado para o mundo, só quero saber de olhar para a comunidade, trabalho eu só faço por diversão mesmo, e o É. negócio é farra, o negócio é diversão, e aí? Qual que é o resultado disso? Cara, aí a gente vai ter, assim, aquele cara que é charlatão, né? Acho que todo mundo identifica bem mais rápido do que identifica o cara que não socializa. Esse cara, ele se vende bem, aquele cara que você primeiramente se pergunta como ele chegou ali e o que ele está fazendo ali, aí depois você entende que o cara realmente se fala bastante, se vende bem, tem bastante ligação ali. Não deixa de ser um ponto forte se vender, né? É um ponto Uhum. muito forte, É mas extremamente sem necessário, mas extremamente se não necessário, mas balancear, dá ruim. Então, uma hora é aquela coisa que a gente fala também bastante. Hoje o mercado ele causa um efeito de que muitas pessoas chegam a um nível de sênior sendo júnior, por questão de que o mercado está se auto-vendendo de uma forma errada, digamos assim. Não o mercado, mas hoje um sênior não precisa ter realmente conhecimento de sênior pela falta de profissional que a gente tem no mercado e com um nível de demanda alto, né? Então, o o que que acontece é acontece exatamente isso. muito é a empresa não tem nem capacidade de definir se ele é um sênior ou não é um sênior. Porque Porque ela não sabe tem. desesperadamente que ela precisa de um profissional Salesforce e ela encontra um cara que está pedindo um X que equivale a um salário de sênior, ela fala, esse cara é um sênior, e ela fala, o que eu tenho a demanda é isso, isso e isso. O cara vai olhar os palcos e falar, já trabalhei com isso, já trabalhei com isso Mesmo que que você está não. querendo. Então, eu sou um É, sênior. Ou mesmo que tenha trabalhado. O problema é que um sênior não é só o quanto ele já trabalhou com os tópicos que a empresa está pedindo. sim, Tem tudo uma questão de olhar para um problema, como ele se compara com o problema, como ele consegue resolver um problema, quais soluções ele vai aplicar para os problemas que a empresa tem. Porque né? às vezes a empresa tem um problema que ela nem sabe. Ou muitas vezes a empresa pede algo que ela nem vai usar. Exatamente. É Ou, saber colocar, ou, né? Muita ou coisa. não pede algo que ela nem sabe que tem direito. É, Tipo, eu posso usar o Service Cloud, mas eu não sabia. Como que eu vou aplicar essa solução para ela? é, Então é o falso sênior, né? É o ponto do falso sênior. Um cara que se vende muito bem, um cara que chega numa entrevista, detona, mas na hora que você começa a apertar o é, parafuso, você vê que ele espana, né? exatamente. A gente hoje conhece uma galera, conhece projetos que, cara, jogaram realmente fora o projeto e por conta exatamente disso. Foi desenhado de uma forma errada, a arquitetura foi feita de uma forma errada e projetos grandes, tipo, muito grandes. Projetos de milhões. Projeto. Milhões. Então, assim, E não a foi gente um tem, projeto, né? foram vários, Se né? parar pra gente olhar sei lá, nos últimos 2 anos, que a gente tem vivenciado acompanhado alguns projetos, são A gente já viu isso projetos. acontecer, muitas vezes. A gente já viu o projeto que está indo para Go Live que já sabe que vai jogar no lixo para poder fazer um novo. E já teve casos em projetos onde a empresa decidiu matar uma org para fazer uma org nova e antes de fazer o Go Live, a org nova já não tinha a mesma saúde, já tava um Já era caos. outra hora. Já tava um caos. Por quê? Por conta de profissionais que estão mal preparados, né, que são falsos seniors e não conseguem pensar Nem bem. em N estruturas. Se vendem bem. É um cara que, nesse caso, não sei, para mim é um cara aberto demais e não consegue, de repente, focar no Segurar a trabalho, bronca. focar em improvisar, não, mas
crescer profissionalmente, né? Sim, total. Bom, beleza, e aí? Network, o que a gente tem de É, somente interesse? O que rola é, depois disso? daí aí a gente vai voltar para aquela questão do início, né? Porque, novamente, quando a gente fala de networking, a gente já pensa na galera comercial, indo lá no cliente, fazendo prospect e tal. E a gente está pensando aqui que nós somos empresas desde o do início da nossa live. Então, a pergunta que fica é, pô, então eu tenho que fazer um network, eu tenho que chegar perto do cara porque eu tenho interesse, que ele sabe, mas, pô, eu não gosto do cara, mas ele conhece, enfim. Cara, eu acho que pensando no mundo comercial, você vai ter, com certeza, vai ter amigos, com certeza vai ter gente que você tem mais afinidade, menos afinidade, a gente tem que saber lidar com isso no meio do dia a dia, né? Sem birra e sem fazer histeria. E muitas vezes, sim, você vai ter que se aproximar de alguém ou pedir ajuda de alguém, deixar o orgulho de lado e pedir ajuda daquela pessoa, reconhecer que ela tem uma habilidade que pode te ajudar e, quem sabe, até ver um outro lado que você não via nessa pessoa, sei lá. Então, eu não acho que a palavra certa é interesse, que a gente está se aproximando ou sendo legal por interesse, mas eu acho que tem a ver com deixar o orgulho de lado, cara. Deixar, se você não gosta ou se você tem alguma coisa contra, mas reconhece que aquela pessoa tem uma habilidade, já é um começo, né? Então já não vira interesse, por, o interesse pela palavra só interesse, se aproximar por interesse, né? Então acho que não. Network não é somente interesse, acho que é outra, Tem outra que, tem que, questão aí. sab, tem que saber utilizar as pessoas como elas são, né? É, sim, Usar as habilidades dela. O que eu costumo dizer é que o mais importante do que você saber fazer é, de repente, você saber quem sabe fazer. Porque às vezes você não uhum, sabe aplicar uma solução, você não sabe como solucionar um problema, mas você sabe alguém que sabe. Então você pode, indicar essa pessoa para que ela faça. Dois, perguntar para ela como fazer e aprender e fazer. Né? Ou três, perguntar para ela se ela sabe de alguém que sabe. Porque se ela sabe, provavelmente ela conhece alguém que sabe. Porque ela sim, aprendeu de alguém, ou, enfim, ela vai ter contato com pessoas que sabem daquele determinado assunto. Então, nem sempre o fato de você perguntar para ela é necessariamente que você está querendo usar o conhecimento dela ou usar as horas dela. Então, acho que é um exatamente. ponto bem válido. Depois eu vou contar uma É, historinha que aconteceu hoje. Aconteceu hoje. Mas vamos lá, vamos seguir. boa. E o último, isso foi, acho, grande, Motivo, né? Motivo um pelo qual grande a gente está motivo falando disso hoje. de qual a gente está falando hoje exatamente, que é o seguinte, que é network, ele é tão importante quanto um produto bem definido, quanto um bom produto. Né? Porque não adianta nada a gente ter um produto excelente, um produto muito bom, e não ter quem valide o nosso produto, e não ter quem possa indicar o nosso produto, e não ter quem possa se interessar pelo produto. É óbvio que aí você está falando, mas está falando em vendas, está falando que você não está conseguindo vender da forma correta. Mas eu acho que antes Sim. de chegar em alguns estágios, é bom que você tenha passado por alguns outros steps. Quem que vai olhar com o olho clínico para o seu produto e falar, cara, isso é uma bosta? Ou quem que vai olhar para o seu olho, com o olho clínico para o seu produto e falar, cara, você está fazendo o que o outro já fez. Você está reinventando a roda. Sim. Né? Então, você precisa ter bons amigos, um bom network. Né? E o bom network acaba que muitas vezes você acaba gerando uma boa amizade. Né? Não Sim. sempre você. Não quer dizer que todo mundo que eu faço contato vai ser meu melhor amigo? Não. Não é, obviamente. Mas conforme você vai fazendo as conexões, as amizades, alguns vão ficando mais próximos, justamente pela quantidade de conhecimentos que você tem, quantidade de conhecimentos que as pessoas têm, quanto vocês compartilham, Sim. certo? Isso naturalmente acontece, mas trazendo também para o mundo de nós sermos uma empresa, eu acho que
é aquela coisa, não adianta a gente ser tecnicamente muito bom e conhecer de muita coisa e não ter nem com quem partilhar isso, então passar para frente nosso conhecimento e também assumir que a gente não sabe de tudo e aceitar as opiniões, reconhecer habilidades das pessoas próximas e, enfim, partilhar, né? Acho que é o mais importante. Alguns comentários aqui. O Leonardo falou: não adianta nada você se superar. Desculpa. Não adianta nada você ser super capaz para gerar valor e resolver problemas se a pessoa, barra empresa, que precisa de você não sabe que você existe ou que pode ajudar. Tem que aparecer e se vender. Exatamente, cara. A gente já falou aqui um tópico, já teve um assunto aqui voltado justamente para se vender, né, de como às vezes a gente se vende mal, como às vezes a gente deixa de se destacar em alguma coisa, ou de dizer que, tipo, olha, eu sei fazer isso, eu consigo te ajudar a isso. Sim. Cara, eu acho que tem um ponto que é muito importante aqui, que sempre você vai, sempre quando você errar, as pessoas vão ver e vão falar, e às vezes quando você acerta, isso não vai ser pontuado. A única pessoa que pontua, que pode fazer isso por você, é você mesmo. Então, se você não deixar isso claro para a galera, não falar, não for, provavelmente você, não que, assim, dá pra Muitas dizer que vezes você vai você se pode acertar. automotivar, né? Muitas vezes você pode acertar 100 vezes e ninguém perceber, mas se você errar uma, já é o suficiente, cara. Isso é normal. Então, O Carlos falou: este é o problema que vejo muito papagaio de pirata. Acho que está referindo ao falso senhor aqui. isso. O Kaique Também, viu. O Leonardo mandou aqui. Já ia perguntar se o mercado de Salesforce tem muito charlatão. Tem, cara. Tem sim, viu? Tem a beça e... Tem nem palavras, cara. Existem... Cara, eu acho que principalmente com a ascensão do mercado, muita gente vem ouvindo falar e aí entra com o bonde andando. Isso é normal, isso vai acontecer ainda mais daqui para frente. Só que eu acho que a gente tem que ficar esperto com relação a orientar essas pessoas. Às vezes, quando chega uma pessoa nova, a gente conversar, não sei. Ainda assim, sempre vai ter esse tipo de gente no mercado. Sempre vai ter. Então, acho que não é uma exclusividade do nosso mundo de Salesforce, né? Isso acontece em vários mercados. Mas como o Salesforce, por mais que ele já tenha lá seus quase 20, já tem 20 anos, né? Então, o Salesforce já tem 20 anos, mas ele não tem esse poder há 20 anos, obviamente. A gente tem ouvido cada vez mais falar de Salesforce. A primeira vez que eu ouvi falar de Salesforce foi em 2015, ou seja, 5 anos atrás. E naquela época já existiam os charlatões, né? Então, hoje em dia, muito mais, porque o crescimento foi tão grande, tão rápido, que faz com que algumas pessoas que de fato não conseguiram se preparar se vendam como sendo as pessoas mais bem preparadas, né? De certa forma, elas não estão erradas, né? Tem pessoas que dizem que você tem que primeiro falar que você sabe fazer e depois correr atrás. Mas tem que saber dosar, sabe? Eu acho que tem pessoas que se expõem demais e acabam caindo, tropeçando pela própria mentira. isso aí. O Carlos até falou aqui, você quer os nomes classificados por cidade, por estado, por país? Ele tem uma lista aqui enorme, né, Carlos? Fato. Não tem jeito. Para fazer network, pelo menos o contato inicial tem a ver a busca, o conhecimento, ajudar a pessoa, afinidade, amizade. Surge com o tempo, sim. O Fábio falou que você pode até não saber, mas tem que saber quem sabe. Exatamente, cara. Foi o que eu falei aqui, exatamente. Se você não sabe, uma das coisas mais importantes, além de saber pesquisar no Google, que eu também digo que é algo que a gente tem que aprender, developer
principalmente, tem que saber pesquisar no Google. Não adianta querer jogar no Google como fazer uma página Visual Force que chame um método em JavaScript, por favor, que ele não vai te dar a resposta. Né? São palavras-chave, você tem que saber usar as palavras-chave a seu favor e saber que a resposta que vai vir lá não vai ser a resposta que você quer, muitas vezes. Exatamente, Literalmente, você tem que pegar, entender o problema, converter aquilo na sua solução. E o network é a mesma coisa. Nem sempre as pessoas que você tem um network, tem um contato, vai ser a pessoa que vai resolver o seu problema. Mas às vezes essa pessoa sabe uma pessoa que conhece a pessoa que vai resolver o seu problema. Não deixa de ser uma pesquisa. Não deixa de ser uma pesquisa, exatamente. Muitas vezes não é pelo meio eletrônico. Ou às vezes né? Sei lá, conversa pelo WhatsApp, mas enfim. Acaba vindo para o mundo mais real do que para o mundo virtual. Vamos dizer aqui. Isso aí. Bom, agora, só para finalizar contando a minha história, né? Hoje, um amigo, tá até assistindo a live aqui, pelo que eu vi, me ligou, perguntando, cara, eu tenho um problema assim, assim, assado. Como é que é? Você conhece alguém? Você sabe de alguém que já passou por isso? Você já passou por isso? Eu expliquei os pontos relativos ao problema. Falei, olha, acho que o ponto é esse, você tem que tomar cuidado com isso, isso, isso. E ele me perguntou, você tem interesse em fazer parte disso, em fazer parte de um projeto? Eu falei, não tenho interesse, mas se você tiver uma pessoa que vai cuidar disso e ela precise de um apoio, me chama, fala comigo, que eu vou sentar com as pessoas, eu vou falar com você e vou te explicar exatamente o que eu estou explicando aqui. Então, é questão de network. Então, foi uma pessoa que sabia que, o Fernando vai ter um norte para isso. Deixa eu procurar o Fernando. Sim. E o bacana foi, essa mesma pessoa já tinha me perguntado de alguns trailblazers que estão começando. Né? Tem alguém que estava procurando a primeira oportunidade. Então, quando você começa a ligar os pontos... Teia de aranha. É uma teia de aranha. E aí eu falei, olha, tem fulano, ciclano, beltrano, que eu já tinha feito indicação para ele um tempo atrás, e as pessoas ainda não conseguiram. Eu falei, poxa, vamos tentar, mais uma vez, engajar essas pessoas. Então, é a questão do network. Um ajuda o outro e isso vai se manifestando de uma forma que você não consegue controlar. Né? Isso aí. Mais algum tópico? Mais algum... Um última... Um ponto? Não, cara, acho que é isso. Pensar. Não, cara. Se você tivesse que resumir entre... tem uma... Fala aí. Meu não tinha muita vez com você. Se você tivesse que resumir entre network e socializar, como que você dosa a balança? Entre os dois. Cara, difícil. Eu colocaria os dois. Eu acho que um é consequência do outro. Você socializar vai fazer com que você crie o seu networking na sua cabeça. Então, numa conversa solta, eu consigo identificar que uma pessoa tem conhecimento em X assunto, e quando eu precisar desses pontos, desses assuntos, eu consigo lembrar que, pô, já conversei com essa pessoa sobre isso, então vou lá ver o que ela sabe. Pode ser que a pessoa fale assim, não, isso aí eu nunca cuidei, mas eu conheço quem cuidou já. E aí eu vou para outra pessoa. Nessa conversa eu vou socializar com essa pessoa, conversar com ela, e daí eu vou ligar, enfim. Aí vai que vai. Mas eu acho que o resumo é esse, cara. Eu acho que é se manter aberto para socializar, aberto para networking e continuar estudando, absorver o conteúdo, absorver o bom do networking, né? Não deixar o conhecimento com a pessoa, mas absorver ele também, e você vai virar um ponto de referência para demais pessoas, né? Com outros assuntos. Então, é isso. Se eu pudesse fazer um resumo, eu diria que o principal do network é você saber que você pode procurar para alguém, mesmo que essa pessoa não saiba, ela vai ter também um contato. Sair da toca do leão e pedir ajuda. Não vai te matar, não vai amputar
um membro. É só querer. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, todos, Tudo bom. um forte abraço. A gente se vê amanhã aqui, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.